Alguns estamos na Terra até hoje achando que estamos no jardim da infância. Que nós viemos aqui para brincar e nós queremos um recreio interminável. Nós queremos aquelas coisas que, para quê? Adoro ficar aqui, essa vida é muito complicada, eu gosto mesmo, é de diversão. E então elas querem fazer um recreio que dura todo o tempo da vida. E elas fazem isto, na hora de estudar, não estudam. Elas juntam-se em bandos, que é o que é mais parecido com o que se chamam alunos hoje, em grande parte, para com estes tipos de amigos, estarem mais preocupados com as baladas de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo do que com as provas, com os estudos. E vocês são testemunhas do que eu vou dizer, que na própria escola, os bons alunos são vistos como maus exemplos. Legal é o bandido. Legal é aquele cara que só faz bagunça, aquele cara que só tira sarro, aquele cara que apronta todas. Esse é bom. E os imbeciloides vão segui-lo. Mas para aquele que senta lá na frente, esse aí é o CDF, esse aí é um puxa-saco, esse aí é badalador, esse aí é o bobinho. Porque estuda, porque tira nota. Porque aprende. Como isso ofende as crianças? Pode ver, ninguém que está no pré-primário quer ter aula de verdade, quer ter brincadeira. Então o professor legal é aquele que entra na onda, aquele que não ensina, aquele que mata a aula, aquele que deixa os alunos conversarem, aquele que deixa o pessoal colar na prova. Esse é o joia. Uma vez eu era instrutor de filosofia do direito na faculdade. E havia uma prova de direito civil, na qual o professor, eu já tinha me formado na mesma faculdade, o professor não pôde ir aplicar a prova. Prova de segundo ano. Alunos de segundo ano. Como o instrutor é exatamente para isso que serve, o professor não foi, vai o instrutor, né? Telefonaram para mim dizendo, olha, você tem que vir aqui aplicar a prova, que o professor teve uma intercorrência, não poderá vir. Tá bom, eu vou. Cheguei então para aplicar a prova. Aplicar a prova numa universidade pressupõe que você está entre pessoas adultas. Pressupõe. A sala comportava mais ou menos quase 120 alunos, sentados como vocês estão aqui. A única diferença entre vocês e eles é que na carteira deles havia um braço com uma pequena mesa em cima, na frente, onde eles iam anotar as coisas. O resto era igualzinho. Ou seja, você vai fazer a sua prova e pode ver perfeitamente a prova do vizinho. Isso não era um problema do professor, era um problema da escola. Então eu cheguei para tomar conta desta sala, que eu não conhecia. Só alguns me conheciam porque haviam sido meus estagiários. Quando eu cheguei, a prova estava em cima da mesa, num saco lacrado, e havia ao lado desse saco de provas lacrado um jornal, o Estado de São Paulo. Um jornal. Eu fiquei curioso, porque, puxa vida, um jornal, o Estado no dia da prova, será que vai ter alguma coisa ligada com o jornal, a prova? Será que o professor vai fazer alguma questão que envolva algum artigo da prova, aqui no jornal? Bom, espalhei a prova e disse para os alunos, universitários, bem gente, é o seguinte, vocês estão aqui sentados numa condição extremamente ruim para fazer prova. Mas nós não vamos ter como impedir que vocês não sejam honestos. Porque basta olhar para a prova do vizinho que você vai copiar. Mas o que nós estamos esperando é que você coloque na sua prova o que você sabe.
Então, o professor pediu para que eu viesse aqui tomar conta da prova. Eu vou fazer isto. E qualquer problema, nós estaremos comunicando o professor da cadeira para que ele resolva. Tá bom. Distribuí a prova e fiquei olhando o povo fazer a prova. E eu comecei a perceber que o povo também começou a ficar me olhando. Ficava olhando para mim assim. Sentados como vocês, ficavam me olhando. E eu não estava fazendo palestra. Falei, o que esse povo está me olhando? Aí, de tanto eles me olharam, eu falei, gente, o tempo está passando, vocês vão... Daqui a 2 horas acaba a prova. Aí eles viram que eu não peguei o jornal para ler. Porque a regra era esta. No dia da prova, os alunos se cotizavam para ter o prejuízo de comprar um jornal bem grande e punham em cima da mesa do professor. O professor ia dar a prova, espalhava a prova para aquele bando de alunos, e aí se sentava, abria o jornal assim, e salve-se quem puder. Faz de conta que eu estou tomando conta da prova. Faz de conta que você estudou, faz de conta que você ia fazer uma prova para averiguar o que você sabia. Só que ninguém me contou que aquilo era de faz de conta. Para mim era uma coisa de gente adulta. Então eu comecei a perceber que começaram a ficar brancos, tinha gente se abanando, tinha gente que não se sentava direito na cadeira. Aí um mais ousado falou assim, ô professor, o senhor não vai ler o jornal? Aí eu descobri qual era a treta. Falei, não, eu não gosto desse jornal. Aí eu comecei a fazer uma coisa que, para aluno desonesto, é assassinato. Você sai da frente e vai para o fundo. E fica no fundo. Aí ninguém sabe onde você está. Mas por que precisa saber onde você está? Por quê? Se você sabe, se você estudou, se você vai fazer uma prova daquilo que o professor pôs na lousa, você copiou no seu caderno, você decorou e agora vai pôr na prova o que o professor te ensinou, para o professor falar para você, nossa, como você aprendeu! Quer dizer, uma máquina de xerox irracional já é uma tragédia. Para que você vai querer saber onde é que eu estou? Copia lá os bois do seu caderno. Mas quem diz que esses alunos têm caderno? Quem diz que eles vão para a escola para copiar alguma coisa? Aí eu comecei a perceber que eles ficavam meio agitados um com o outro, assim. Aí eu comecei a sacar qual era. Para fazer a prova daquela matéria, eles podiam consultar uma coisa que se chama em direito código. Código é a lei seca, a lei fria, sem comentários. Você não é obrigado a decorar toda a lei. É impossível até quase fazer isso. Então existem códigos onde a lei está lá para você consultar. E eles apresentam problemas para você criar soluções baseados na lei. Mas, paralelamente a isso, existem livros de doutrina que explicam o mecanismo, como é que você faz para adequar a lei aos casos concretos. Só que estes livros não podem ser usados no dia da prova. Você precisa apenas da lei. E então, o que eles faziam? Eles pegavam a capa do código. Faz de conta que isso aqui é o código. Que essa aqui é a capa, se ela sair. Aqui. Não é transparente, está escrito Código Civil. Aí eles pegavam o livro de doutrina, Direito Civil, e punham a capa do Código Civil. Quem estava de frente podia vê-los mexendo no Código Civil. Não tinha tal código aqui. Só que dentro era a lei que explica como agir, como fazer, os princípios doutrinários, que são proibidos de você. É quase como, é colar descaradamente. Aí,
Quando eu fui para trás, eu comecei a ver o furor, né? Ai, essa carteira tem formiga, onde será que está o professor? Você já identifica aqueles que estavam no fundão. Sabe, os alunos do fundão são estes. Que passam o ano no fundão, o ano fazendo arruaça, o ano sem estudar, o ano em balada, o ano bebendo. Nesse dia são os que fraudam. São os covardes, os irresponsáveis, os preguiçosos. Os que não entendem o que estão fazendo numa universidade. Pensam que estão no pré-primário. E se conduzem como tal. Aí, eu cheguei para um e falei assim, dá licença, deixa eu ver seu código. Eu só vi aluno virar assim e falar assim, meu Deus. Já vi um outro mais para frente enfiar o dele debaixo da carteira da frente. Ah, você aí também, deixa eu ver o seu. Eu peguei uns 8 códigos, que não eram códigos. Era um livro de doutrina. Esse povo até hoje odeia o Estado de São Paulo, o jornal. Porque o que era mais grave era o seguinte, a maior parte dos livros de doutrina que estava ali, fazendo o papel de código, não era deles, era da outra turma, que eles pediram emprestado. Ai, mas professor, esse livro não é nem meu. Eu falei, azar do amigo que te emprestou. Porque agora, né, eu não vou tomar a sua prova. Eu vou recolher o livro como prova do crime. E quando você terminar a prova, eu vou colocá-la num envelope separado, vou levar para a secretaria livros suspeitos e provas, e lá relatarei o fato e o professor, que não pôde vir, resolverá o problema. Não sou eu que vou resolver. Quando o pessoal ia... Porque aí eles não sabiam fazer mesmo, porque não tinha estudado. Metade já foi entregando a prova. Com meia hora de prova, já tinha 1/3 da sala, já tinha entregue. Porque não sabiam o que eles iam ficar. E aí eu, né, para eles, o carne de pescoço, aquele professorzinho, todo mundo odeia ele. Ué. Gente, eu estava tranquilo em casa. Odeio o professor da cadeira, que teve algum problema lá e não pôde vir, eu não tenho culpa. Me disseram, você vai lá tomar conta da classe. Aí eu fui. E não expulsei ninguém, não tirei a prova de ninguém, não dei 0 para ninguém, eu só... Ah, você vai fazer a prova, termina a prova aí, sem o código livro, e depois você se entenda com o seu professor, se entenda com a secretaria, porque o meu problema termina aqui. Mas o livro não é meu, o senhor então me devolve o livro. Não, o livro é a prova. E aí o pessoal da outra sala, que tinha emprestado o livro, e que ia ficar sem o livro, porque agora o livro estava retido, nossa, aí foi uma confusão entre eles. O certo é que eu contratei um segurança, uma empresa de segurança, não precisou fazer isso. Mas, esta é a situação que nós estamos vivendo, e não é muito diferente hoje, talvez seja bem pior, em relação ao processo de aprendizado que nós estamos querendo viver na Terra. Nós precisamos decidir se queremos continuar no jardim da infância, fazendo de conta que somos bonecas na frente do espelho para pintar cabelo, para apresentar linhas arredondadas para cobiçarem ou para fazerem-se cobiçar pelos outros, homens que queiram aparecer musculosos para mostrar que são bonitos, ou se queremos ser espíritos, que amadureçamos, que saibamos decidir uma questão, que sabemos o que fazer quando existe uma contrariedade em nosso caminho, que não seja correr para a barra da saia de alguém, para pedir, o que você acha que eu devo fazer? Como é que esses caras irresponsáveis, como essas moças irresponsáveis, que estariam estudando para se tornarem profissionais, para atender outras pessoas, resolveriam problemas com eles mesmos?